Olá a todos e todas, mais uma vez do 100% nas leis. No ensinamento de hoje eu vou ensinar para todos os ouvintes, telespectadores e alunos o confronto de achismo versus lei. Achismo versus lei. Quando você ouvir falar de achismo versus a lei, você lembra sempre desse detalhe: a lei ela sempre vai ser superior ao achismo e o achismo vai ser sempre inferior às leis. No decorrer, entendeu? Dessa reflexão, desse ensinamento, eu vou dar exemplo também. Bom, para você entender primeiro o confronto de lei e achismo, eu tenho que falar o que é achismo e o que é lei. Bom, achismo é aquilo que a pessoa pensa, acha, entendeu? De livre e espontânea vontade, mas na maioria das vezes sem base, sem fundamento, e que aquilo ali só é cabível na realidade e no mundo dela. Isso é achismo, é uma opinião particular, uma opinião própria de uma pessoa em sociedade sobre qualquer assunto da lei, do Estado e de tudo que a gente vivenciamos e convive social. Agora, o que é lei? Lei simplesmente são regras, são normas que dão direitos e obrigações a todo cidadão brasileiro nato ou naturalizado em convívio social. Então entenda bem, a lei geralmente vai ser o quê? Vai ser aquela coisa que você sempre vai ouvir falar. A lei que dá direito da pessoa que sofre um crime colocar esse criminoso na cadeia. Para ter o quê? Consequência para quem cometeu o ato ilícito contra aquela pessoa. Isso é lei. Outra situação de lei que eu vou falar é a pessoa que muitas vezes trabalhou, ela não recebeu honestamente, mas ela bota, entendeu, aquela empresa que ela trabalhou na justiça. Isso é lei, que vai cumprir sempre o direito e a obrigação de quem acha alguma coisa com convívio social. Então agora vamos lá aos exemplos mais amplos e mais claros. Por que o achismo ele é inferior à lei? Por que a lei ela é superior ao achismo? Bom, gente, vou começar dando exemplo aqui sobre o crime de intolerância religiosa. A pessoa tem uma religião, ela acha que a religião dela é certa, que ela tem direito de discriminar terceiro, que ela tem direito muitas vezes de sair a agredir fisicamente, em casos isolados acontece, passa muito em noticiários e etc. Ou seja, a pessoa na cabeça dela, no pensamento dela, na liberdade de expressão dela, ela acha que a religião dela é a mais certa que todo mundo. Achismo, por quê? Porque se for confrontar com a lei já fala que isso é um crime de intolerância religiosa. Ou seja, a pessoa tem uma religião, ela está dentro do Estado, é um direito constitucional, onde fala que a pessoa tem direito à vida, à saúde, à moradia, à orientação sexual e religiosa que quiser. Então, a pessoa que tem uma religião que ela acha que só a dela é certa, é achismo. Ela pode ser daquela religião, mas a partir do momento que essa religião da pessoa confronta leis, ou seja, viola leis constitucional ou do direito religioso, porque a lei vai falar que todo cidadão brasileiro tem direito de seguir a orientação religiosa que quiser, é lógico que aquela pessoa que tem achismo, que acha que só a religião dela é certa, ela vai ser confrontada pela lei que é superior ao achismo, que vai punir ela por intolerância religiosa. Uma prisão, uma multa e o afastamento daquela pessoa que foi vítima da intolerância religiosa. Vou dar outro exemplo de achismo, direito previdenciário. A pessoa muitas vezes ela acha que ela tem direito à aposentadoria, ela acha que ela tem direito a um benefício de prestação continuada ou LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Ela acha na cabeça dela que ela tem os requisitos e os pré-requisitos. Só que isso é achismo. Porque para a lei, para a pessoa se aposentar, ela tem que ter ônus da prova. E o ônus da prova é o quê? É o laudo médico que comprova a comorbidade física, cardíaca ou mental e que vai convencer a estrutura jurídica. Então você viu? Achismo é a pessoa achar que ela tem direito a alguma coisa. A lei é superior, não é a pessoa achar. É a pessoa achar e ter que provar e ser de acordo com a lei. Porque se o pensamento da pessoa for
for desigual com o da lei, a lei vai ser superior. Resumindo, quem não tem laudo médico não se aposenta, porque o achismo é da pessoa, é um pensamento próprio, único, uma liberdade de expressão da pessoa que vive, que liberdade de expressão que muitas vezes ultrapassa, viola leis. Agora a lei tem que ter prova e é superior sempre no final. Outro exemplo de confronto de achismo versus lei, vou dar um exemplo no direito trabalhista. O direito trabalhista, aquela pessoa que ele é dono de uma empresa, ele acha que pode botar a pessoa para trabalhar, não ficha a carteira, não faz contrato e muitas vezes ali viola a CLT, a consolidação das leis do trabalho. Ou seja, o empregador, o dono da empresa, o empresário, o microempreendedor individual, o empresário, ele está com achismo próprio. Ele acha que ele montando a empresa dele, ele ser dono da empresa, ele tem que fazer as coisas do jeito dele. Achismo. Agora, se for pegar com a lei vai confrontar que ele pode montar a empresa, mas a empresa tem que ter CNPJ, a empresa tem que ter alvará de liberação. Se for contratar o funcionário, tem que pagar o direito trabalhista, tem que acrescentar o direito do consumidor, tem que muitas vezes ver qual é a lei que fala quantas horas por dia o funcionário pode trabalhar e quantas horas extra ele pode fazer. Ou seja, se aquele empresário ele tiver um achismo, uma opinião própria, um pensamento particular, mas violar a CLT, ou seja, ele corre sério risco do funcionário botar na empresa e ele ser punido, como a empresa fechar, ou então muitas vezes consumidor denunciar produtos ilegais e ser recolhido e ele vir a falir ou quebrar, ou então se pôr na justiça ele tem que pagar todos os direitos trabalhistas dele, porque o achismo não é superior à lei da CLT, da consolidação das leis do trabalho. Agora é claro, se for igual, a pessoa sempre vai ser respaldada pelas leis brasileiras. Você viu um exemplo curto, rápido e objetivo. Lembrando bem que eu e você, nós podemos ter opinião própria, podemos ter liberdade de expressão, liberdade de pensamento, isso é direitos, mas isso não é lei. Achismo com direito é uma coisa, eu achar, eu pensar, mas eu pensar igual à lei, pensar compatível com a lei e fazer como a lei manda. Vai dar tudo certo no convívio social, porque eu tenho um direito, mas eu entendo também que o que eu acho, se violar alguma lei, eu tenho deveres como de frear e entender aquele ditado, que o meu direito termina quando o do outro começa, ou seja, o meu direito termina quando a lei, quando começa a violar a lei, começa a violar artigos, incisos, atenuantes e qualificadora. É claro que isso é no direito penal, no direito criminal, trabalhista, tributário, religioso ou qualquer área do direito brasileiro. Então pensa sempre nisso. Você pode pensar o que quiser, mas se violar leis, guarda só para você. Porque o teu pensamento, achismo, sem base, sem fundamento, nunca vai ser maior que as leis que é imposta ao país, que todo cidadão brasileiro naturalizado tem que seguir. E você vai ter, entendeu? Ali só guardar para você é uma coisa. Agora, se o teu achismo, a tua forma de ver, de pensar, for igual das leis, compatível das leis, não viola leis, pode ir em frente que vai dar tudo certo. Um ensinamento curto, rápido, objetivo, achismo versus lei. Até a próxima.